Dando sequência então às nossas reflexões, mais uma vez nós trazemos deste livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do tema Guarda a Paciência. Eu costumo inclusive dizer que isso aí quem fala aqui é o primeiro necessitado da palestra. Paciência é algo muito importante na nossa vida. É uma virtude, entre tantas outras, que nós temos que conquistar. Porque nada vai cair de graça, não é? Nós temos que conquistar os valores da vida. Esse tema, guarda a paciência, Emmanuel, como sempre, ele se baseia numa passagem do Novo Testamento. E nesse caso aqui, ele foi na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, quando está escrito lá: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Essa é a citação que está lá na carta de Paulo, no Novo Testamento. Então vamos agora fazer uma análise. Ele fala aqui de vontade de Deus para alcançar a promessa. A gente ouve muito isso nas pregações religiosas das religiões cristãs, não é? E no próprio O Livro dos Espíritos, que é o livro fundamental da doutrina espírita, tem muitas respostas que os Espíritos deram a Allan Kardec, que também fala da vontade de Deus. O que seria a vontade de Deus? Fica aquela impressão assim que Deus é um homem que está lá em cima e que tem vontades. Fica essa impressão, não é? Mas é uma simbologia que quer dizer que são os desígnios da lei universal. A lei universal, que nós chamamos de leis divinas, a lei que rege o universo, ela já está predisposta de tal maneira a nos impulsionar a todos ao progresso, não é? Subtítulo do livro do professor Boberg, né? Peça e receba, o universo conspira a teu favor, não é? Então, o universo realmente conspira a nosso favor, porque o universo, as leis universais, como nós já dissemos, elas estão dispostas a nos impulsionar ao progresso. Dentro dessa lei não cabe punições, não cabe premiações gratuitas. Dentro dessa lei, o que está estabelecido dentro dessa lei é o mérito pessoal de cada espírito, de cada ser, não é? Então, o que é a vontade de Deus? É essa simbologia, que quer dizer que a lei universal, ela está disponibilizada a todos nós, não é? Mas nós temos que fazer a nossa parte para nos capacitarmos, para fazer bom uso dessa disponibilidade que a lei nos favorece, não é? Para que a gente possa alcançar a promessa. Promessa aqui quer dizer os desígnios de todos nós. Todos nós temos os desejos de sermos felizes, de progredirmos, de evoluirmos infinitamente. É uma lei da vida, é um determinismo da lei universal que haja progresso infinito, que haja evolução de tudo e de todos. É um determinismo da lei. Mas acontece que nós temos esperanças, todos nós temos esperanças de sermos felizes, não é? O ideal de todos nós é sermos felizes, a gente se dá bem na vida. Mas, muitas vezes nós estamos retendo a esperança torturada. Por que às vezes a nossa esperança ela está torturada? Porque nós temos uma coisa que se chama imediatismo. Imediatismo. A gente quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, para daqui a pouco. A gente quer ser feliz daqui a pouco. Isso acontece, inclusive, muito quando nós necessitamos de um socorro espiritual.
quando cada um de nós, num determinado momento das nossas vidas, nós estamos com dificuldades, não é? Estamos tristes, estamos em desarmonia com familiares, com amigos, no trabalho, seja onde for, nós queremos um apoio espiritual. E certamente nós buscamos nas religiões, e aqui também no Espiritismo. A gente busca uma solução, mas a gente vem já com aquele propósito de imediatismo. A gente quer que as coisas aconteçam. A gente que está aqui na casa há muitos e muitos anos, a gente atende as pessoas, né, no diálogo fraterno com as pessoas, né? A gente vê que algumas pessoas que chegam pela primeira vez, elas chegam com problemas e já colocam para a gente aquele problema na esperança de que o Espiritismo vai dar uma solução rápida, imediata para o problema das pessoas. Um milagre, não é? E a gente tem que ter todo um jeitinho, toda uma maneira peculiar de conversar, esclarecer as pessoas, que tudo depende de um trabalho, que pode ser a curto, a médio, a longo prazo. Normalmente a longo prazo, não é? E que depende muito dos nossos esforços, não é? Da busca pela iluminação, pelo aprendizado. Porque Emmanuel nos coloca umas perguntas nesse sentido. Que paz que nós desfrutaríamos no triunfo imediato, sem resgatar as experiências mal sucedidas? Uma pergunta. Que paz que a gente vai alcançar se a gente não resgatar experiências mal sucedidas? O que são experiências mal sucedidas? Nós sabemos, o Espiritismo é claro e nos mostra que todos nós, sem exceção, toda a humanidade, sem exceção, são espíritos reencarnados. Todos nós reencarnamos sucessivamente através dos milênios para ganhar experiências. E nós temos a liberdade, chamado livre-arbítrio, para escolhermos os caminhos que queremos na vida. Nós temos ampla liberdade para pensarmos e agirmos da forma que quisermos, sem medo de ser feliz, sem medo de ser punido por isso. E diante dessa liberdade que nós temos, aliado à nossa pouca experiência de vida, ou aliado também às nossas ignorâncias ainda, a gente acaba fazendo experiências equivocadas, escolhendo mal na vida, escolhendo caminhos tortuosos. À primeira vista, isto pareceria uma afronta a Deus, uma afronta à lei divina. Nós aprendemos muito isso com as religiões tradicionais que trouxemos no passado, né? Nas nossas mentes, que se nós contrariássemos as leis divinas, chamado pecado, entre aspas, que nós espíritas não usamos essa palavra, pecado, nós seríamos punidos pela divindade, não é? Esta é uma ideia totalmente afastada do ensino espírita. Então, o que acontece? Nós fazemos experiências equivocadas e a gente colhe resultados das nossas atitudes, das nossas experiências. Esses resultados, né, que muitas vezes são resultados amargos, que nos machucam, espiritualmente falando, mentalmente, fisicamente falando, esses resultados nunca são punições divinas, mas são mecanismos da lei para nos educar, são mecanismos educativos. Nós todos, sem exceção, nós aprendemos com os nossos próprios erros e acertos, com as corrigendas que temos que fazer. Para isso, a lei nos favorece as sucessivas reencarnações. Nós somos um espírito eterno que troca de corpos sucessivamente, não é? Então, como nós sabemos que essa jornada evolutiva ela é de milênios e milênios sucessivos,
Por que é que a gente acha que tem que ser imediato? A nossa felicidade tem que ser imediata. Se nós temos que resgatar essas experiências mal sucedidas, resgatar quer dizer fazer de novo, não é? Como o aluno, né, que reprovou, o aluno relapso, que não estuda, que não se aplica, não estuda, que fica para trás, não é? Que retarda a sua caminhada. Não é? Nós somos diretamente responsáveis pelo aceleramento do processo evolutivo nosso, ou pelo retardamento do nosso processo evolutivo. Nós somos responsáveis, nós somos senhores do nosso destino, da nossa caminhada. Não é? Então, quando a gente faz experiências mal sucedidas, erradas, quantas coisas ficam gravadas no nosso inconsciente profundo, a memória do espírito, e quantas vezes a gente reencarna e isso vem à tona na nossa consciência atual, né, como se fosse um atavismo, algo que nós trazemos do passado. Muitas vezes o espírito é repetitivo, ele repete experiências erradas e ele tem dificuldades para deixar essas situações erradas para buscar uma situação feliz. Né? Outra pergunta que Emmanuel nos coloca: como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Quem que é o credor que nos requisita? Credor. Nós vivemos em sociedade, todos nós, né? A primeira sociedade, a célula máter da sociedade é o nosso lar, a nossa casa, né? Onde os cônjuges se consorciam, né? São espíritos que vêm para a reencarnação com propósitos de progresso, de se ajudarem uns aos outros. Mas está embutido aí, nesse ajudar um ao outro, também os acertos das experiências equivocadas. Então, quantas vezes nós, estando encarnados, nós prejudicamos alguém? Nós prejudicamos. Quantas vezes são mágoas, ressentimentos que os espíritos guardam nas suas consciências, não é? E que às vezes vai de uma reencarnação para outra. Então, aquele a quem nós prejudicamos e que atualmente está numa nova reencarnação caminhando conosco, né, e que os mecanismos da lei universal nos colocou juntos, justamente para o aprendizado, não é, e a corrigenda, quantas vezes nós vemos no outro um credor, alguém que exige de nós, alguém que nos coloca na parede, não é, e que exige de nós. Isso acontece muito dentro dos nossos próprios lares, com filhos, com cônjuges, não é? Isso acontece muito, desavenças de toda ordem, que são os chamados credores. Então, como repousar antes de nós consertarmos esses erros? A gente não vai ter paz de consciência, não é? Outra pergunta, no mesmo sentido essas perguntas: descansará o delinquente antes da justa reparação da falta cometida? Vejam que é uma pergunta. Vai descansar um delinquente antes dele reparar a falta dele? Essas três questões aqui me levam a lembrar de um livro que a gente tinha aqui, talvez tenha aí na nossa biblioteca, um livro que tem como título A Mãe que Desistiu do Céu. Você se lembra, né, Maria Inês? Nós nos lembramos. Até porque há mais de 20 anos atrás a gente usou aquelas lições para fazer palestras. A mãe que desistiu do céu. O que sugere isso? Essa mãe é um espírito que evoluiu, que foi à frente e que por méritos próprios mereceu planos mais altos na espiritualidade. O céu aqui é a representatividade de planos mais elevados. Mas como ela tinha laços de amor infinito pelos seus amores que ficaram para trás na caminhada evolutiva, ela já tinha direito de subir para os planos mais elevados, mas ela desistiu. Por amor ela não quis, ela quis ficar junto, para resgatar, para ajudar, não é? Como aquela galinha que pega os pintainhos debaixo das asas, né? E cuida com amor, com carinho. A gente vê muito isso nas rebeliões de penitenciárias, não é? Aqueles pobres espíritos que delinquiram, que estavam
estão presos lá naquela podridão, né? Aquelas rebeliões, as mães que estão lá na rua ficam desesperadas pelos seus filhos, ficam desesperadas, né? Mesmo sabendo que eles erraram, porque tem amor, né? Tem amor. Então, como, essas 3 perguntas, como é que você vai desfrutar de um triunfo imediato? Como é que você vai repousar a mente, a consciência? Não é? Como é que você vai descansar em paz, se você sabe que você tem entes queridos que estão à retaguarda e que precisam de ajuda? Você não quer ir à frente, você quer permanecer com eles, para ajudá-los, para abraçá-los, para ampará-los, para amá-los. Não é verdade? Só que tudo isso dá trabalho, muito trabalho. Sabemos com certeza que o destino, né, o destino nós que construímos, né, nosso futuro nós construímos. Sabemos que o destino na frente vai materializar, sim, esses planos felizes que nós almejamos, que nós queremos, com a vitória na luta. Mas reconhecemos-nos presos às obrigações. A gente sabe que nós vamos ter um futuro feliz. A gente gostaria que fosse amanhã, mas a gente se sente preso às obrigações. Quais são essas obrigações? Emmanuel vai elencar aqui para nós as obrigações nossas. O primeiro deles, nós já até falamos agora, o lar, convertido em forja de angústia. Muitos de nós sabemos disso, na humanidade é comum isso acontecer. O lar, né, que lá no lar estão reunidos espíritos diferentes, né, com o propósito de se melhorar, de se amar, de se corrigir, mas nós somos diferentes. Cada um de nós tem uma caminhada, cada um de nós tem uma cabeça, já diz o ditado popular, cada cabeça uma sentença. E quantas vezes existem, né, as desavenças domésticas, mas nós já estamos ali justamente para nos acertarmos, para desenvolvermos a lei do amor, né? Da tolerância, da paciência, que é o nosso tema desta noite, né? Guarda a paciência. Então o tema dessa noite é a paciência. Nós temos que ter paciência, porque o trabalho é a longo prazo, não é da noite para o dia, né? A instituição a que serves, onde nós, nosso ambiente de trabalho, as instituições onde nós trabalhamos e convivemos com muitas pessoas, e a gente sabe que em todo lugar onde a gente trabalha, um aglomerado humano, existem as intrigas, não é? Existem as intrigas. Existem aqueles mais equilibrados, aqueles mais desequilibrados, os mais educados, os menos educados. Existem intrigas. Isso no relacionamento humano acontece, não é? O parente, não é? O parente a quem deves respeito, mas muitas vezes você recolhe ingratidão. Emmanuel diz que nós temos família e parentela, e sempre que nós estamos em família, em volta da família tem a parentela também. E diz Emmanuel que a parentela pode se tornar família, mas nem sempre. Muitas vezes existem as distonias, as desarmonias, né? Agora, ele coloca assim, a rede de obstáculos. Essa talvez seja a grande ferramenta evolutiva do ser humano. Todas elas são, mas a rede de obstáculos. Ninguém caminha na vida sem ter obstáculos, né? A gente tem obstáculos de todos os tipos. A gente tropeça na vida com as dificuldades. A gente chama isso de pedras do caminho, pedra de tropeço. São os obstáculos que acontecem na nossa vida e que nos contraria, fundamentalmente contraria, e que a gente às vezes até desanima diante da luta, né? A rede de obstáculos. Outra situação que Emmanuel coloca, a conspiração das sombras. Sombras, a gente já falou aqui, né?
Esse é um termo utilizado pelo psicanalista Carl Gustav Jung, que ele se refere às sombras. Todos nós temos o nosso lado sombra. Nosso lado sombra são aquelas nossas ignorâncias ainda, aquelas nossas situações mal resolvidas, né? Aqueles negativismos que a gente ainda tem nas profundezas da nossa consciência, né? Nosso lado negativo são as sombras. E essas sombras, não é? São sombras íntimas e tem as sombras alheias com as quais nós convivemos, não é? Nós temos que trabalhar primeiramente com as nossas sombras íntimas. É um trabalho de conhecer-se a si mesmo, né? Já dizia um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. É difícil a gente se conhecer porque a gente olha muito para fora, né? A gente não é muito dado a olhar para dentro, a gente olha muito para fora e a gente costuma inclusive observar os outros, né? Isso Jesus já dizia, né? Vedes um argueiro no olho do teu irmão, mas não vedes a trave que está no teu próprio olho. Então a gente tem muito essa tendência de analisar os outros, julgar os outros, mas não olhar-se a si próprio. Então às vezes a gente tem as nossas sombras íntimas e a gente não as descobre porque a gente não procura, a gente não se interessa em filosofar conosco mesmo, em fazer análise conosco mesmo, né? Análise de consciência, não é? Perseguição gratuita. Perseguição gratuita, às vezes você vive na vida aí, pessoas que perseguem umas às outras gratuitamente, muitas vezes por inveja, né? Por vaidade, por coisas assim. Enfermidade do corpo. Todos nós, seres humanos, adoecemos. Em algum momento das nossas vidas, adoecemos. Então, são grandes dificuldades, né? Enfermidades. Existem aquelas enfermidades passageiras e aquelas enfermidades de longo prazo, que muitas vezes a gente reencarna e passa uma vida com enfermidades, não é? E a imposição do ambiente. E o ambiente, nós vivemos no corpo físico, estamos num ambiente físico, mas também existe o ambiente psíquico, que nós chamamos de psicosfera. O ambiente psíquico, ele é criado pelas mentes, pela emanação das mentes humanas, né? Assim como nós, fisicamente falando, nós poluímos o meio ambiente, né? E deixamos que o Aedes aegypti prolifere. Isso está muito em moda nos dias atuais, né? A gente olha nas redes sociais aí todo mundo compartilhando sujeira, que nós seres humanos sujamos o ambiente físico e arcamos com as consequências, né? Da mesma forma, também existe a psicosfera, o ambiente psíquico, que nós, com os nossos pensamentos, né, com o nosso falatório, nós muitas vezes poluímos o ambiente psíquico, nós causamos mal-estar nas reuniões, nos lugares, não é? Então nós temos a responsabilidade de sanear os ambientes que nós poluímos. Assim como nós poluímos a nossa casa física, nós temos a obrigação de manter limpas as nossas casas físicas, o nosso planeta, não é? Da mesma forma, nós também, com as nossas emanações mentais, porque a nossa emanação mental, os nossos pensamentos, eles se perpetuam no universo, não é? Na lei, nas frequências vibratórias. Então, nós emitimos como ondas de rádio, emitimos os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos entram em sintonia com outros pensamentos afins, que somamos, de sorte que se uma parcela significativa estiver pensando mal, vai haver uma soma de frequências, não é? E vai haver uma psicosfera ruim, pesada, desarmoniosa para todos nós. Então nós temos a obrigação. E como é que nós fazemos essa higienização mental? Como é que nós fazemos? Não é? Nós fazemos pelo instruir-vos
pelo iluminar as suas próprias consciências, as nossas consciências, através da busca do conhecimento, né, das boas leituras, né, do buscar sempre as coisas que constroem, que somam, que elevam, né, porque muitas vezes o ser humano, principalmente nos dias atuais, em que a tecnologia nos favorece tudo, né, na palma das nossas mãos, nós temos uma maravilha, né, a tecnologia de hoje na palma das nossas mãos, e nós temos ali dois caminhos a seguir, né, o caminho da evolução, do progresso, do aprendizado, da iluminação, né, ou o caminho da derrocada, da poluição, né. E a gente sabe que uma parcela significativa também escolhe esses caminhos poluídos na nossa mídia, né, onde nós temos tanta oportunidade de aprender, né. Hoje, se a gente não frequentar uma escola, não frequentar uma faculdade, se você for um autodidata, se você tiver vontade de progredir, você tem dentro da sua casa, na palma da sua mão, as possibilidades de evoluir, de aprender e de estudar. Nós temos essa possibilidade. Basta nós querermos. A força de vontade do querer. Não é? Desejar o bem, a felicidade. Porque muitas vezes a gente fica no reza-reza, pedindo para os Espíritos resolver o nosso problema, nos dar felicidade, harmonia, muita paz, mas a gente não faz a parte da gente. A gente quer que amanhã a gente já seja feliz, né? Então, nós estamos aqui no planeta, e já foi dito pelo Espiritismo, né, que este planeta é um planeta de provas e expiações, porque nós somos alunos. Todo aluno tem que fazer prova, né? Todo aluno tem que fazer prova. E expiação aqui não tem o sentido de castigo. Expiação aqui tem o sentido de eliminação de defeitos, imperfeições, eliminação de imperfeições, defeitos, que são naturais em nós, porque nós viemos da ignorância, então é natural que tenhamos essas imperfeições. Então a expiação aqui tem esse sentido, de nós trabalharmos para aparar as arestas, eliminarmos esses erros, essas imperfeições. As provas são para aferir o grau, né, de aquisição de valores. Até que ponto nós, que ficamos aqui falando, que é muito fácil falar, mas fazer é muito difícil, né? A gente costuma dizer, é muito fácil você vir aqui na frente e falar o que você leu, mas vai fazer, para ver se é fácil fazer. Então as provas são para isso, a gente passa por provações, por dificuldades na vida, para aferir, para avaliar até que ponto nós adquirimos esses valores imperecíveis da vida. A gente está aqui para isso. É o professor quando corrige as provas, né? E dá a nota lá para o aluno, não sei se é assim que funciona até hoje, mas corrige as provas. É prova. Passou, não passou, repete de ano, vai fazer de novo. Não aprendeu? Vai estudar. Vai perseverar. Não é? Então, se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, veja que frase forte essa, né? Se as provas te encarceram, te bota nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Nós nos enlaçamos às obrigações, não é? Nós criamos no passado as dificuldades, nós nos enlaçamos a isso. Então nós temos que satisfazer as obrigações. As nossas obrigações é nos desenlaçar, não é? Não renuncies ao trabalho renovador. Trabalho, perseverança. Não renunciar ao trabalho renovador. Não é só o trabalho profissional, não é? O trabalho íntimo conosco mesmo, para nos renovarmos as nossas consciências. Recorda que, entre aspas, a vontade de Deus, aquilo que a gente falou no início, a vontade de Deus, o desígnio da lei do universo, se expressa todos os dias, a cada hora, não é? Nas circunstâncias que nos cercam, no dia a dia, nas dificuldades, na luta, não é?
na nossa convivência humana, essa é a vontade de Deus. É a possibilidade de nós evoluirmos. Não é? Paguemos as nossas contas com a sombra. Tem aí, se diz muito que nós estamos aqui na Terra para pagar dívida, né? Se fala muito isso aí nos meios religiosos, principalmente no meio espírita. A gente reencarnou para pagar as dívidas. Dá a impressão que você tem que pagar uma coisa, você tem que quitar-se a si mesmo, consigo próprio. É dentro da sua consciência. É ali que está inscrita a lei de Deus, dentro da consciência. O tribunal de julgamento das nossas atitudes é dentro da consciência, é no foro íntimo de cada um de nós. Nós próprios, dentro das nossas consciências, nós somos os nossos promotores, os juízes e advogados. Nós mesmos nos julgamos diante das coisas, diante das situações. Então, paguemos nossas contas com a sombra. Que jeito que você vai pagar? Sombra, o antídoto da sombra, o que é? Luz. É luz. Nós temos que fazer luz na nossa intimidade, buscar a luz. Faça-se a luz. Nós somos luzes, nós viemos do universo, nós somos, no dizer de Roden, nós somos lucigênitos. Nós temos a gênese nossa, é na luz. Todo o universo é feito de luz. Então busquemos a luz, porque às vezes a gente, na nossa ignorância, nós criamos a nossa própria escuridão, a nossa própria sombra. Não é? Em verdade, nós vamos alcançar sim, como nós dissemos antes, a concretização dos projetos de felicidade. Nós vamos sim, porque isso é uma diretriz do universo. Nós vamos conseguir, mas tem um porém. Antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que nós contraímos perante a lei. Nós contraímos perante a lei. Não seremos punidos pela lei. A lei te favorece, pague do jeito que você puder. Pague, melhorando-se, construindo cada vez melhor, não é? Porque nós não teremos paz se nós não quitarmos. Esse pagar aqui, pagar as dívidas, significa nos realinharmos com a consciência universal, com os desígnios da lei. O homem só é infeliz quando se afasta da lei do universo. Quando nós andamos por caminhos tortuosos, que não estão em sintonia com a lei do universo, com as diretrizes da lei do universo, nós nos infelicitamos, nós nos sentimos infelizes. Vem o desespero, nós perdemos as paciências. Quando nós buscamos nos realinharmos com a lei do universo, nós vamos buscando sempre a felicidade, mesmo que ela seja relativa, porque a felicidade também nós não vamos conquistá-la totalmente. Nós vamos dando pequenos passos, nós vamos caminhando para e passo na busca da felicidade. Não é? Então, valores. Antes de nós falarmos aqui, eu estava comentando com o Demeu, quais são os valores que nós temos que conquistar, mas que não é fácil, que dá muito trabalho. Né? Primeiramente, aquele verdadeiro sentido da caridade, conforme entendia Jesus, que a gente sempre fala aqui, né? Que é a benevolência para com todos. Nós temos que ser benevolentes, né? Temos que ser indulgentes para com as imperfeições alheias, você compreender o outro, porque tanto quanto necessitamos da indulgência do outro para com as nossas próprias imperfeições, não é? E o perdão das ofensas. Se nós nos ofendemos uns aos outros, mas não nos perdoamos, pior para nós. Não é? Nós guardamos o veneno dentro de nós mesmos. E o perdão é um remédio santo. Não é? Mas tem outros valores. Né? Esse valor da paciência também é um valor difícil de ser conquistado. Né? O valor da paciência, da resignação, o valor da resiliência, da perseverança, da renúncia. Tantas coisas nós temos que aprender na vida, né? Porque senão a gente acha que é o Senhor de tudo. Se a gente não desenvolver esses valores da humildade, eu digo que é um dos valores mais difíceis também da gente conquistar, o valor da humildade. Né? Porque senão a gente se torna soberbo, a gente se torna prepotente,
a gente quer ser mais do que os outros. E aí, o que acontece? Acontecem as desavenças, as desarmonias, não é? Então nós temos que trabalhar para isso, mas guardemos a paciência, né? Aquele mantra que a gente sempre diz aqui, que já repetimos várias vezes aqui: alegra-te, espera com confiança. Isso é ter paciência, né? Porque a lei do universo te socorrerá por meios que desconheces. Deus continua agindo em nossas vidas. Muita paz a todos.